Tem dias que eu olho ao meu redor e percebo algo estranho acontecendo. Sabe aquela sensação de que as coisas não estão mais como antes? Motoboys assistindo séries enquanto esperam os pedidos nas esquinas. Avós que antes tricotavam agora estão no nível 8000 de algum jogo de combinar joias. Nossas idas ao banheiro viraram expedições de meia hora e aquele jantar romântico que você planejou acabou se transformando em dois zumbis olhando para telas diferentes. É como se algo invisível estivesse nos transformando, uma mudança tão sutil que mal percebemos quando começou. Estamos sendo reprogramados gradualmente, e isso me deixa com um frio na espinha porque ninguém parece estar questionando para onde estamos indo com tudo isso. Tem uma força invisível operando nas sombras da nossa rotina, algo que está silenciosamente devorando nossa capacidade de simplesmente existir no momento presente. E eu não conseguia mais ignorar. Precisava entender o que está por trás dessa transformação coletiva antes que seja tarde demais para reverter os danos. Então deixa eu te mostrar uma coisa que vai fazer seu estômago revirar. Você conhece aquele fenômeno do Baby Shark que tem mais de 15 bilhões de visualizações? Pois é, isso é apenas a superfície de um oceano muito mais profundo e perturbador de conteúdo projetado especificamente para capturar e manter mentes jovens em estado de hipnose. E quando digo hipnose, não estou sendo dramático, estou sendo literal. Observe uma criança de 3 anos assistindo esse tipo de conteúdo e você vai ver algo que parece saído de um filme de terror. Os olhinhos ficam fixos, vidrados na tela como se mais nada existisse no universo. A respiração fica diferente, mais rasa. O corpinho fica completamente imóvel, exceto pelos dedos que seguram o tablet com força. É perturbador porque você percebe que não é uma criança escolhendo assistir algo que gosta. É uma criança sendo mantida refém por estímulos cuidadosamente calibrados. E o pior é que isso não acontece por acaso. É o resultado de anos de pesquisa em neurociência comportamental sendo aplicada com precisão cirúrgica. As empresas por trás desse conteúdo utilizam tecnologia de rastreamento ocular avançada que mapeia cada fração de segundo em que a atenção infantil começa a desviar. Nesses momentos críticos, exatamente quando o cérebro da criança está prestes a buscar outro estímulo, eles detonam uma bomba sensorial. Cores fluorescentes que não existem na natureza, sons em frequências que ativam respostas de alerta no sistema nervoso, movimentos tão rápidos e caóticos que o cérebro não consegue processar completamente, mas não consegue parar de tentar. A criança literalmente não tem escolha. Seu sistema nervoso foi sequestrado por engenheiros de atenção que sabem exatamente quais botões apertar. E se você realmente parar para pensar sobre o mecanismo neural envolvido, sobre como a dopamina é liberada em surtos controlados, sobre como o cérebro aprende a antecipar e desejar esses surtos, você vai perceber que não há diferença fundamental entre isso e viciar alguém em qualquer substância química. O cérebro não distingue, ele só sabe que quer mais. Obviamente, quando falamos de crianças pequenas, isso é absolutamente aterrorizante e deveria estar nos mantendo acordados à noite. Mas você que está assistindo agora, você acha mesmo que está imune a essas táticas? Deixa eu te contar como funciona com você. É fim de tarde de uma terça-feira qualquer. Você acabou de sair do trânsito infernal depois de 8 horas trabalhando em coisas que provavelmente não importam tanto quanto deveriam. Você está mentalmente esgotado, emocionalmente drenado, fisicamente exausto. Tudo o que você quer é um momento de alívio, uma pequena recompensa depois de um dia difícil. Você pega o celular, quase por reflexo. Nem percebe que fez isso. Seus dedos já sabem o caminho. Eles abrem o aplicativo antes mesmo do seu cérebro consciente decidir fazer isso. Você quer ver se alguém te mandou mensagem, se algo importante aconteceu, se o mundo ainda está girando sem você. E então algo interessante acontece naquele aplicativo que você acabou de abrir. Existe um delay de 1 segundo, talvez 2, antes das suas notificações aparecerem na tela. Você provavelmente pensa que é a conexão lenta ou algum bug do sistema operacional, certo? Errado. Completamente errado. Esse delay é tão intencional quanto tudo mais que você vê naquela tela. É uma técnica chamada de recompensa variável, e os designers de produto que trabalham para essas gigantes da tecnologia sabem exatamente o que estão fazendo quando implementam isso. Sabe o que acontece no seu cérebro durante aquele 1 segundo de espera? Seu sistema de dopamina entra em modo de antecipação máxima. É o mesmo mecanismo neural que faz com que jogadores compulsivos continuem puxando a alavanca da slot machine mesmo depois de perder tudo. A incerteza, a possibilidade, o será que dessa vez? Tudo isso gera mais dopamina do que a recompensa em si.
Então, quando aquelas notificações finalmente aparecem, seu cérebro recebe uma injeção química de prazer não apenas pelo conteúdo das notificações, mas pelo alívio da ansiedade que foi artificialmente criada segundos antes. Você está sendo condicionado a ser viciado no processo de checar mais do que em qualquer coisa que você possa encontrar lá. E isso é apenas um truque entre literalmente dezenas que estão sendo usados contra você neste exato momento. Um designer de interfaces que trabalhou por anos nessas plataformas disse uma vez algo que me assombra até hoje. Ele disse que é exatamente o tipo de coisa que um invasor de sistemas faria, porque você está explorando uma vulnerabilidade na arquitetura da psicologia humana. E todo mundo que criou essas funcionalidades, todos os inventores e desenvolvedores, eles sabiam disso conscientemente quando estavam programando e decidiram implementar mesmo assim. Porque no final do dia, o que importa é tempo de engajamento e não o bem-estar de quem está do outro lado da tela. Agora pensa comigo nesses números por um segundo, porque eles são absolutamente chocantes quando você coloca em perspectiva. A Organização Mundial estima que aproximadamente 70 milhões de pessoas no planeta sofrem com dependência química de drogas ilícitas. É um número gigantesco que representa um problema de saúde pública global que demanda bilhões em tratamento e prevenção. Mas aqui está o que vai explodir sua cabeça. Estudos recentes sugerem que mais de 250 milhões de pessoas apresentam sinais clínicos de dependência de redes sociais. Deixa isso afundar por um momento. O mercado das drogas tradicionais levou séculos, literalmente centenas de anos de tráfico internacional, guerras, cartéis, violência, corrupção, tudo isso para construir uma base de consumidores dessa magnitude. Os barões da dopamina digital fizeram a mesma coisa em menos de 15 anos, e ninguém foi preso, ninguém foi julgado, ninguém sequer questiona a legalidade disso, porque, afinal, são apenas aplicativos, certo? São apenas maneiras inocentes de nos conectarmos uns com os outros, de compartilhar momentos, de ficar informados. Mas o que realmente me tira o sono não é nem minha própria relação disfuncional com essas plataformas. Não é o fato de que eu mesmo verifico meu celular provavelmente umas 80 vezes por dia sem necessidade real. O que realmente me apavora é pensar nas crianças de 5, 6, 7 anos que estão sendo expostas a esse conteúdo hipnotizante sem nenhum tipo de defesa psicológica desenvolvida. Que tipo de material está sendo injetado nas mentes mais impressionáveis da nossa sociedade e quais serão as consequências a longo prazo de uma geração inteira que cresceu com seu cérebro sendo moldados por algoritmos desenhados para maximizar tempo de tela? Eu vi vídeos recentemente que não consigo acreditar que existem e são direcionados para crianças. Material tão frenético, tão caótico, tão desprovido de qualquer substância ou significado, que parece ter sido gerado por uma inteligência artificial que enlouqueceu e decidiu criar o conteúdo mais destrutivo possível. E tem milhões de visualizações, milhões de crianças absorvendo isso diariamente. Isso não pode continuar se espalhando sem controle, porque é exatamente isso que é, um contágio cultural que se infiltrou em nossa sociedade com a velocidade de um vírus mutante. E antes que isso corrompa completamente as últimas gerações, que ainda têm alguma chance de desenvolver cérebros saudáveis, nós precisamos urgentemente entender os sintomas dessa epidemia, como ela está afetando nossa capacidade de manter foco em qualquer tarefa por mais de 30 segundos, como está destruindo nossa habilidade de formar e reter memórias de longo prazo, como está erodindo nossa capacidade de pensamento crítico e análise profunda de problemas complexos. E talvez, só talvez, se entendermos o que está acontecendo agora, ainda dá tempo de lutar contra isso e recuperar o que estamos perdendo. Então, vamos mergulhar fundo nessa anatomia da destruição cognitiva. Existe uma região específica do seu cérebro, chamada córtex pré-frontal dorso-lateral, que fica bem aqui na frente, logo atrás da sua testa. Essa é a parte do seu cérebro responsável por funções executivas, pelo controle da atenção, pela capacidade de manter foco em uma tarefa específica, mesmo que existam distratores ao redor. É literalmente seu centro de controle para tudo que envolve concentração e atenção sustentada. E essa região está sob ataque sistemático. Deixa eu te fazer algumas perguntas e quero que você seja honesto consigo mesmo ao responder. Quantas vezes na última semana você começou a contar uma história para alguém e no meio do caminho completamente esqueceu onde estava querendo chegar? Quantas vezes você entrou em um cômodo da sua casa com um propósito específico e quando chegou lá ficou parado tentando lembrar o que diabos você foi fazer ali? Quantas vezes você se pegou dizendo, espera, sobre o que mesmo a gente estava falando?
durante uma conversa que começou literalmente 3 minutos atrás. Se você está reconhecendo esses padrões em si mesmo com frequência crescente, não é porque você está ficando burro ou desenvolvendo alguma condição neurológica, é porque seu córtex pré-frontal está sendo sistematicamente retreinado para não conseguir mais manter a atenção sustentada em nada. E deixa eu te mostrar exatamente como chegamos aqui através de uma comparação geracional que vai deixar tudo cristalino. Pega uma criança da geração dos seus avós, alguém que cresceu nos anos 50 ou 60. Essa criança quer atenção, porque crianças são programadas evolutivamente para buscar a atenção dos adultos como um mecanismo de sobrevivência. A mãe dela está ocupada fazendo as 1000 coisas que mães fazem simultaneamente, cozinhando, limpando, organizando, planejando, resolvendo problemas. A criança não desiste facilmente. Ela usa a ferramenta mais eficaz que ela tem no arsenal dela. Ela começa a fazer birra, a chorar, a fazer escândalo, até que, eventualmente, através dessa manipulação emocional totalmente natural e esperada, ela consegue capturar a atenção da mãe por alguns minutos preciosos. Esse processo, por mais irritante que seja para os pais, está, na verdade, ensinando habilidades fundamentais para aquela criança. Ela está aprendendo que a atenção genuína de outro ser humano é algo valioso que requer esforço para conseguir. Ela está aprendendo a lidar com frustração e atraso de gratificação. Ela está desenvolvendo resiliência emocional. Agora pega uma criança nascida depois de 2010, a criança do tablet. Os pais dela, provavelmente sem má intenção, apenas tentando sobreviver às demandas absurdas da vida moderna, entregam um dispositivo eletrônico para ela aos 18 meses de idade. Esse dispositivo tem acesso ilimitado a um oceano infinito de conteúdo especificamente desenhado para gerar liberação constante de dopamina no cérebro infantil. A criança não percebe, não pode perceber, porque o cérebro dela ainda está em formação, que ao nunca precisar lutar pela atenção de outro ser humano, ela está perdendo a capacidade de dar atenção quando for necessário. Por quê? Porque o córtex pré-frontal dela está sendo inundado com níveis tão absurdamente elevados de dopamina, com tanta frequência, que o cérebro não tem outra opção que não recalibrar o que considera normal. A linha de base de dopamina dela é artificialmente elevada para níveis que nunca existiram em toda a história evolutiva da nossa espécie. E quando você eleva a linha de base, tudo que está abaixo desse novo normal simplesmente deixa de registrar como interessante ou digno de atenção. Então, quando um professor pede para essa criança prestar atenção em uma aula de matemática, ou quando um amiguinho quer brincar de algo que não envolve telas, ou quando os pais tentam ter uma conversa sobre o dia dela, o cérebro dela literalmente responde com "Isso não é estimulante o suficiente, próximo", e desliga. E você que está assistindo isso agora, você já está vendo sintomas em si mesmo, admita. Aquela frustração desproporcional quando o Wi-Fi do café está lento e a página demora 4 segundos para carregar. Aquela necessidade compulsiva de assistir vídeos no YouTube em velocidade 1.5, porque velocidade normal parece uma eternidade entediante. Aquela incapacidade de ler um artigo de 2 páginas sem checar o celular pelo menos 3 vezes no meio do caminho. Tudo isso são sintomas da mesma doença. Seu cérebro foi retreinado para exigir níveis de estimulação que simplesmente não existem no mundo real. Estudos de neurociência cognitiva mostram que nossa capacidade de manter a atenção focada caiu de aproximadamente 3 minutos em 2005 para algo em torno de 40 segundos hoje em dia. 40 segundos, menos de 1 minuto. É menos tempo do que leva para você ler esse parágrafo em voz alta. Nossa capacidade de concentração foi reduzida a praticamente nada em apenas 2 décadas. Então, eu acho que o que eu estou querendo dizer aqui é que... Espera. Desculpa, sobre o que mesmo eu estava falando? Capacidade de atenção. Me perdoe, me distraí pensando em outra coisa por um segundo. Irônico, não é? Olha, antes de continuarmos com essa descida ao inferno cognitivo, eu preciso fazer uma pausa estratégica aqui, porque tem algo importante que eu quero te pedir. Se você chegou até aqui no vídeo e pela duração dele você já provou que ainda tem alguma capacidade de atenção sustentada restante, isso significa que esse conteúdo provavelmente ressoa com algo que você está sentindo na sua própria vida. Então me faz um favor. Pega seu celular agora, sim, ainda enquanto está assistindo, e me conta ali nos comentários quanto tempo você acha que passa por dia no modo automático. Sabe aquele estado onde você nem está realmente presente, apenas deslizando o dedo na tela sem processar nada, sem julgamento, sem vergonha, só curiosidade genuína, porque eu aposto que vai ser fascinante ver como as nossas experiências individuais se conectam nesse fenômeno coletivo.
E já que você está ali com o celular na mão mesmo, aproveita e se inscreve no canal, porque a gente está construindo uma comunidade de pessoas que ainda se importam em entender o que está acontecendo com as nossas mentes. E eu prometo que todo vídeo aqui é feito pensando em como a gente pode recuperar o controle sobre nossa própria atenção, ao invés de apenas reclamar do problema, beleza? Voltando ao nosso colapso civilizacional programado. Agora, a gente precisa falar sobre memória, porque o que está acontecendo com nossa capacidade de formar e acessar memórias é talvez ainda mais sinistro do que o problema da atenção. Deixa eu te guiar por um exercício mental rápido. Feche os olhos por um segundo depois que terminar de ler isso e tenta lembrar de alguma memória boa da sua vida. Algo que te deixa feliz só de pensar. Talvez aquela viagem incrível que você fez há alguns anos, aquela onde você finalmente conseguiu tirar férias de verdade. Você tinha acabado de mudar o cabelo, estava com aquele corte novo que todo mundo elogiou, seus amigos mais próximos estavam lá com você, seu relacionamento estava naquela fase boa, sabe quando tudo ainda é novidade e empolgação. Não aquela pessoa do trabalho que você saiu 2 vezes e não deu certo. A outra. Aquela que tinha acabado de se mudar de outra cidade só para ficar mais perto de você. E nessa viagem teve aquele jantar memorável onde vocês pediram aquele prato que ninguém sabia pronunciar direito. Como era mesmo o nome? Ah, sim, era ratatouille. Não, pera, você odeia berinjela, então não pode ter sido ratatouille. Foi aquela massa com frutos do mar? Não, foi aquele risoto de fungo. Isso, o risoto. A música estava perfeita, a iluminação estava romântica, todo mundo estava rindo daquelas piadas internas que só fazem sentido para vocês. Foi simplesmente perfeito. Mas agora me diz uma coisa, quando você visualizou essa memória agora há pouco, de qual perspectiva você estava vendo? Aposto que no mínimo 8 em cada 10 pessoas que estão assistindo isso viram a cena de fora, como se estivessem assistindo um filme de si mesmas. Você se viu lá naquele restaurante, ao invés de ver através dos seus próprios olhos. Mas isso é impossível, não é? Quando você viveu aquele momento, originalmente você obviamente estava vendo tudo da perspectiva de primeira pessoa, através dos seus próprios olhos, vendo as pessoas à sua frente, vendo a mesa, vendo a comida chegando. Então, o que aconteceu? Como sua memória mudou de perspectiva? Isso nos leva a uma verdade desconfortável sobre memória que é amplamente aceita na comunidade neurocientífica, mas que poucas pessoas realmente entendem. Você não está lembrando de um evento quando acessa uma memória. Você está reconstruindo um evento. Seu cérebro não funciona como um disco rígido onde você salva arquivos e depois abre o mesmo arquivo intacto toda vez que quer acessá-lo. Em vez disso, cada vez que você lembra de algo, você está, na verdade, lembrando da última vez que você lembrou daquela coisa. É um processo chamado reconsolidação, e ele muda fundamentalmente nossa compreensão do que memória realmente é. Cada vez que você acessa uma memória, você a reconstrói usando não apenas os fragmentos neurais originais, mas também seu estado emocional atual, suas crenças atuais, informações que você aprendeu desde então. Tudo isso se mistura e reconstrói algo que é similar, mas não idêntico à versão anterior. E aqui está a parte realmente interessante e preocupante. As emoções que você está sentindo no momento em que acessa uma memória literalmente alteram os detalhes dessa memória para sempre. É por isso que você consegue olhar para trás para períodos objetivamente difíceis da sua vida, tipo aqueles anos caóticos da faculdade, cheios de ansiedade e provas e relacionamentos tóxicos e dinheiro apertado, e ainda assim sentir nostalgia e saudade, como se tivesse sido a melhor época da sua vida. Seu cérebro literalmente reescreveu aquelas memórias, adicionando um filtro cor-de-rosa que suaviza todas as partes ruins e amplifica as partes boas. O que tudo isso implica é que memória é um sistema incrivelmente frágil, altamente suscetível à manipulação e interferência, e ainda assim é literalmente a base de quem você é como pessoa. Suas memórias formam sua identidade, sua personalidade, seu senso de continuidade através do tempo. E esse sistema delicado e fundamental está sendo atacado por forças que você nem percebe que existem. O ataque vem na forma de algo chamado externalização cognitiva, que é quando você delega funções mentais básicas para dispositivos externos. Pensa em quanto você confia na calculadora do seu celular para fazer contas que você conseguiria fazer de cabeça com um pouco de esforço. Pensa em quantas vezes você usa o GPS, mesmo para ir em lugares que você já foi dezenas de vezes.
Pensa em quantas informações importantes você simplesmente não se dá o trabalho de memorizar, porque eu posso pesquisar depois se precisar. Existe até um nome para isso no campo da psicologia cognitiva, chamam de efeito Google. É a tendência documentada do seu cérebro de simplesmente não se dar o trabalho de codificar informação em memória de longo prazo se ele sabe que aquela informação está acessível externamente. Por que seu cérebro gastaria energia preciosa memorizando algo se você pode simplesmente pesquisar no Google em 2 segundos? Faz sentido do ponto de vista de eficiência energética, certo? Exceto que tem um problema gigantesco com essa lógica. Literalmente, na semana passada, saiu um estudo de uma universidade mostrando algo absolutamente perturbador. Eles pegaram estudantes universitários e pediram para metade escrever ensaios manualmente com as suas próprias palavras e para outra metade usar inteligência artificial para escrever os ensaios por eles. Quando os pesquisadores mediram a atividade cerebral dos dois grupos, o grupo que usou IA mostrou os padrões de atividade neural mais planos e inativos já registrados nesse tipo de experimento. Mas aqui está a parte que realmente assusta. Minutos depois de submeter aos ensaios, quando perguntado sobre o que tinham acabado de escrever, os estudantes que usaram IA mal conseguiam citar uma única sentença do próprio trabalho. Suas mentes simplesmente não processaram ou codificaram nada daquilo. Os pesquisadores chamaram isso de dívida cognitiva, uma espécie de empréstimo que o seu cérebro faz, onde ele obtém o resultado sem fazer o trabalho e, eventualmente, essa dívida tem que ser paga de alguma forma. Para as crianças de hoje, isso é absolutamente aterrorizante, porque elas estão essencialmente abandonando hábitos milenares como leitura profunda e memorização deliberada. Elas simplesmente não exercitam suas faculdades de memória em nenhum momento durante o desenvolvimento. Tem crianças de 12, 13 anos que tecnicamente sabem ler, mas nunca realmente leem nada, porque sempre tem alguém ou alguma coisa lendo para eles, seja um audiobook, seja um vídeo explicando o conteúdo, seja uma IA resumindo textos. Elas podem clicar um botão e ter qualquer informação lida em voz alta com vozes sintéticas cada vez mais realistas. E olha, eu entendo a conveniência disso tudo, eu realmente entendo. Mas conveniência tem um preço. E o preço aqui é nada menos do que a atrofia de uma das funções cognitivas mais importantes que nos definem como humanos. Então, olhando para o estado atual das coisas, para onde essa trajetória inevitável nos leva, eu honestamente acho que chegou a hora da gente fazer um esforço consciente e intencional para exercitar nossas capacidades cognitivas, enquanto ainda temos alguma capacidade restante. Nem que seja só como precaução para o dia em que, sei lá, acontece algum colapso civilizacional, a internet para de funcionar, todos os servidores são destruídos e a humanidade é jogada de volta à Idade da Pedra e, de repente, a única coisa que importa é o conhecimento que está armazenado dentro das nossas cabeças e não em servidores na nuvem. Pode parecer paranoia, mas, honestamente, dado o estado do mundo, não me parece tão impossível assim. Agora, vamos falar de linguagem, porque isso aqui vai realmente demonstrar como tudo o que eu estou dizendo se conecta de maneiras profundas. O que realmente separa a inteligência humana da inteligência de qualquer outra espécie no planeta não é só o tamanho do cérebro, ou a capacidade de usar ferramentas, é primariamente a linguagem. Nossa capacidade de vocabulário complexo e estruturado é o que permitiu que ideias abstratas e conhecimento acumulado fossem transmitidos através de gerações, construindo sobre conquistas passadas, ao invés de ter que redescobrir tudo do zero a cada geração. Você ficaria chocado ao descobrir o quão profundamente a linguagem está entrelaçada com literalmente tudo sobre você. Sua personalidade, sua cultura, a forma de processar o mundo, a própria estrutura dos seus pensamentos. Deixa eu te mostrar isso de uma maneira que vai fazer você repensar tudo. Vamos fazer um jogo rápido aqui comigo? A palavra em japonês para árvore é ki. A palavra em japonês para floresta é mori. Então, qual é a palavra em japonês para bosque? Se você pensou em algo como kimori, ou uma combinação das duas, você está começando a entender como funciona a construção linguística em idiomas que usam composição lógica. O japonês tem uma palavra chamada hayashi, que literalmente significa pequena floresta, ou bosque, mas também pode ser escrita como 3 símbolos de árvore juntos. A estrutura da linguagem reflete uma forma específica de categorizar e entender o mundo natural. Vamos para outro exemplo que vai explodir sua cabeça. Em russo, existem 2 palavras diferentes para azul. Sini, para azul escuro, e goluboi, para azul claro.
E não são tons do mesmo azul, são cores fundamentalmente diferentes na concepção linguística russa, da mesma forma que vermelho e rosa são diferentes para nós. Estudos mostram que falantes nativos de russo conseguem distinguir tons de azul mais rápido em testes visuais do que falantes de idiomas que têm apenas uma palavra para azul. A língua literalmente muda a percepção visual. Isso está encapsulado em algo chamado hipótese de Sapir-Whorf, que propõe que a linguagem não apenas expressa pensamento, mas ativamente molda como pensamos. Então, quando você olha para o alemão e sua famosa tendência para palavras compostas lógicas, onde Handschuh literalmente significa sapato de mão, ou seja, luva, você começa a ver como uma cultura inteira pode ter sido influenciada através de milênios por uma estrutura linguística que prioriza clareza lógica e precisão descritiva. Não é coincidência que a Alemanha seja conhecida por engenharia precisa e filosofia sistemática. A própria língua treina o cérebro para pensar dessa forma desde a infância. Mas deixa eu te mostrar um exemplo que vai direto no coração de como linguagem molda a experiência emocional. Em português e na maioria das línguas derivadas do latim, a gente tem basicamente uma expressão principal para declarar amor romântico, que é eu te amo. Se você quer intensificar isso, você adiciona advérbios e adjetivos. Eu te amo muito, eu te amo profundamente, eu te amo com todo o meu coração. Mas em espanhol, existe uma distinção fundamental que não tem equivalente direto. Existe te quiero, que é o que você usa para afeto profundo, para família, para amigos próximos, para parceiros românticos no dia a dia. E existe te amo, que historicamente sempre foi reservado para uma declaração de amor tão intensa, tão absoluta, tão transcendente, que você pode passar a vida inteira com alguém e nunca usar essa frase. Linguistas chamam isso de diferença de lexicalização. O espanhol construiu degraus extras na escada do amor. Então falantes nativos crescem ouvindo e sentindo nuances mais refinadas de afeto desde a infância. Talvez isso também explique por que culturas de língua espanhola tendem a ser emocionalmente mais expressivas e ressonantes. A própria estrutura da língua permite e encoraja distinções emocionais mais sutis. Agora entende por que eu disse que linguagem molda a essência do seu ser de formas complexas? A criação e evolução de linguagem sempre requereu pensamento cuidadoso, refinamento através de gerações, precisão na comunicação de conceitos complexos. Cada palavra que sobrevive através dos séculos carrega camadas de significado cultural e histórico. Não é algo que deveria ser tratado levianamente. Mas, infelizmente, as crianças e adolescentes hoje estão construindo um dicionário completamente novo para si mesmos, e a velocidade dessa mudança é preocupante. Você já ouviu frases tipo, não tem como esse governo aleatório tá sendo real agora, tipo, tá dando muita vergonha alheia a esse rolê todo, os caras estão fumentindo. É uma mistura caótica de gírias da internet, anglicismos mal traduzidos, construções gramaticais que não seguem nenhuma lógica sintática tradicional, tudo misturado num caldo linguístico que muda completamente a cada 3 meses. Olha, eu entendo que linguagem sempre evoluiu, que gírias sempre existiram, que cada geração tem seu próprio vocabulário. Isso é natural e até saudável. Mas tem algo fundamentalmente diferente acontecendo agora. A velocidade da mudança é sem precedentes. A falta de estrutura coerente é preocupante. E mais importante, essas novas formas de linguagem estão substituindo o vocabulário preciso e articulado ao invés de complementá-lo. Pega a emoção de felicidade como exemplo. Em português tradicional nós temos alegre, contente, satisfeito, radiante, eufórico, extasiado, jubiloso. Cada uma dessas palavras descreve um grau específico ou um tipo específico de felicidade em contextos diferentes. Isso permite comunicação nuançada de estados emocionais complexos. Mas na linguagem da internet atual, todas essas distinções são colapsadas em tô felizão ou tô muito feliz, ou no máximo tô tipo super mega feliz. A riqueza de vocabulário está sendo sistematicamente eliminada em favor de intensificadores genéricos que não carregam especificidade real. E olha, pode parecer besteira, pode parecer mimimi de gente velha reclamando de mudança, mas linguistas e cientistas cognitivos estão genuinamente preocupados porque existe evidência crescente de que esse empobrecimento linguístico está correlacionado com redução na capacidade de articular pensamentos complexos e raciocínio crítico. Quando você não tem as palavras precisas para descrever nuances sutis de emoção ou pensamento, você literalmente perde a capacidade de processar essas nuances internamente.
Seu mundo interno fica mais simples, mais raso, menos rico. A gente pode até não estar em grande risco, porque somos parte da geração de transição. Nós aprendemos a linguagem tradicional primeiro e depois adquirimos essas novas formas como segundo idioma, por assim dizer. Mas para as crianças que estão crescendo agora, completamente imersas nessa comunicação rápida e simplificada desde que começaram a falar, a dependência dessas formas linguísticas empobrecidas pode seriamente comprometer a capacidade delas de estruturar argumentos complexos, de entender literatura clássica, de se expressar em contextos profissionais, de simplesmente pensar de forma profunda e matizada sobre qualquer coisa. E isso me leva aos números finais que vão contextualizar toda essa catástrofe cognitiva que estamos vivendo. Eu li recentemente que o brasileiro médio passa 6 horas e meia por dia no celular. Deixa eu traduzir isso em termos que fazem mais sentido. São aproximadamente 8 dias completos por mês, 3 meses inteiros por ano. Se você viver até os 75 anos e mantiver esse ritmo, você terá passado 18 anos da sua vida olhando para uma tela de 6 polegadas. 18 anos, quase um quarto da sua existência total. Outro estudo fascinante e perturbador calculou que a pessoa média, considerando a quantidade de scroll que faz por dia, movimenta o dedo uma distância vertical equivalente à altura do Monte Everest a cada 25 dias. Eu honestamente não sei nem como processar essa informação. É tão absurdo que parece inventado, mas os dados estão lá, verificados, replicados. E aqui está o que acontece quando o seu cérebro recebe gratificação constante nesse ritmo insano. Existe uma condição chamada anedonia, que é basicamente a incapacidade completa de sentir prazer ou alegria genuína em qualquer atividade. Quando você bombardeia seu sistema de recompensa com dopamina artificial constantemente, eventualmente os receptores ficam dessensibilizados. É como se você queimasse suas papilas gustativas comendo pimenta pura todo dia. Eventualmente, nada mais tem gosto. Tudo fica neutro, cinza, sem graça. Você perde a capacidade de apreciar um pôr do sol bonito, uma música bem feita, uma conversa profunda com um amigo, um abraço sincero, porque nada disso dispara dopamina suficiente para registrar no seu sistema corrompido. Você literalmente perde a capacidade de ser feliz através de meios normais e saudáveis. Mas aqui está o verdadeiro terror. Para nós, adultos, esses números são chocantes, são um alerta vermelho piscando dizendo que algo está terrivelmente errado com nossa relação com tecnologia. Mas para as crianças que estão nascendo agora, em 2025, esses números nem vão parecer absurdos. Eles vão ser o normal, a baseline, o esperado. Crianças vão crescer em um mundo onde passar 6 horas por dia no celular é o que todo mundo faz, é o padrão social aceito, é apenas como a vida funciona. Elas não vão ter a referência que nós temos de um mundo antes disso. E as consequências de crescer nesse ambiente são severas e bem documentadas. Crianças com mais de 90 minutos de tempo de tela por dia mostram taxas significativamente mais altas de sintomas de TDAH, dificuldade de concentração, hiperatividade, impulsividade. E tem algo ainda mais alarmante que não recebe atenção suficiente. Exposição precoce a telas durante os anos críticos de desenvolvimento emocional, aqueles primeiros 5 anos de vida, causa interrupções mensuráveis na capacidade da criança de ler expressões faciais, de desenvolver empatia, de navegar situações sociais complexas. Essas crianças literalmente têm mais dificuldade de identificar se alguém está triste ou com raiva ou desconfortável, porque elas não tiveram horas suficientes de interação face a face com seres humanos reais durante a janela de desenvolvimento onde o cérebro está suposto a estar calibrando esses sistemas. E para piorar tudo isso, existe uma ausência quase completa de regulação sobre como o conteúdo digital para crianças é criado e distribuído. Empresas podem fazer literalmente o que quiserem em termos de design viciante, em termos de técnicas de manipulação psicológica, porque a legislação não consegue acompanhar a velocidade da inovação tecnológica. Então essas corporações gigantes estão essencialmente conduzindo um experimento em massa na neurologia de uma geração inteira, sem supervisão, sem prestação de contas, sem ninguém verificando os efeitos de longo prazo. Tudo em nome de maximizar métricas de engajamento e receita publicitária. Isso deveria ser considerado criminoso, mas por enquanto é perfeitamente legal.
Então, depois de toda essa descida ao abismo, depois de mapear exatamente como estamos sendo sistematicamente destruídos do ponto de vista cognitivo, a pergunta óbvia é: o que diabos a gente faz sobre isso? Se você conseguiu assistir até aqui, parabéns, sinceramente. Você já demonstrou que ainda tem algum nível de controle sobre sua atenção que muitas pessoas já perderam completamente. E essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você provavelmente está aqui porque em algum nível você sente que perdeu algo importante, que você não sente as coisas tão profundamente quanto costumava sentir, que sua mente não funciona tão bem quanto funcionava alguns anos atrás. E eu não tenho todas as respostas, seria arrogante e desonesto da minha parte pretender que tenho. Mas eu posso compartilhar o que tem funcionado para mim e para outras pessoas que eu conheço que estão ativamente lutando contra isso. E talvez algumas dessas estratégias funcionem para você também. Primeira coisa, e isso é absolutamente fundamental, você precisa mudar a configuração de display do seu celular para a escala de cinza. Não é uma sugestão, não é uma opção legal de ter, é obrigatório se você está levando isso a sério. Você vai nas configurações de desenvolvedor do seu sistema e muda tudo para preto e branco. Por quê? Porque uma quantidade absurda da manipulação psicológica que esses aplicativos usam ativam centros de recompensa primitivos no seu cérebro. Vermelho para notificações, azul vibrante para links, gradientes chamativos em botões. Quando você remove a cor, cerca de 60% do poder viciante desses aplicativos simplesmente desaparece. Eles ficam menos atraentes, menos urgentes, menos irresistíveis. É incrível como algo tão simples pode fazer tanta diferença. Você também pode e deve instalar extensões no seu navegador que ativamente bloqueiam conteúdo de baixa qualidade. Aqueles vídeos rápidos, aqueles shorts infinitos, aquela porcaria que foi desenvolvida especialmente para te manter clicando indefinidamente. Bloqueia tudo isso sem dó nem piedade. Próximo passo essencial é começar a monitorar seu tempo de tela de forma religiosa e obsessiva. Todo sistema operacional moderno tem essa funcionalidade embutida. Ativa isso e coloca limites diários para cada aplicativo. E eu sei o que você está pensando. Mas eu posso simplesmente ignorar o limite quando ele aparecer. Sim, você pode, mas não é esse o ponto. O ponto é criar momentos de consciência, momentos onde você é forçado a pausar e reconhecer. Eu já passei 2 horas no Instagram hoje, eu realmente preciso de mais 30 minutos agora, ou estou apenas evitando algo na minha vida real? Esses lembretes servem como interruptores de padrão automático. Eles te tiram do modo zumbi e te forçam a fazer uma escolha consciente. E com o tempo, a vergonha de consistentemente ignorar esses limites começa a pesar, e você naturalmente começa a respeitar eles mais. Outra coisa absolutamente crítica é proteger seu sono com unhas e dentes, porque é durante o sono que seu cérebro se repara, consolida memórias, limpa toxinas metabólicas acumuladas durante o dia, basicamente faz toda a manutenção essencial. E a luz azul emitida por telas suprime ativamente a produção de melatonina, que é o hormônio que regula seu ciclo de sono. Então, pelo menos 2 horas antes de dormir, idealmente 3, você desliga todas as telas, sem exceções, só vou dar uma olhadinha rápida. Nada de telas. Se você absolutamente precisa usar algum dispositivo eletrônico à noite, ativa todos os filtros de luz azul possíveis e mantém o brilho no mínimo. Mas honestamente, é melhor simplesmente não usar. Leia um livro físico, conversa com alguém, fique entediado, deixa sua mente vagar. Parece loucura ter que dizer isso, mas essas atividades simples viraram quase revolucionárias no mundo atual. Agora, vem a parte mais difícil, e eu não vou mentir para você. Essa vai ser a mais desafiadora de implementar, mas também é a que tem maior impacto se você conseguir fazer consistentemente. Reserva 30 minutos por dia, todos os dias, onde você não faz absolutamente nada que seja estimulante. E quando eu digo nada, eu realmente quero dizer nada. Sem celular, obviamente, mas também sem televisão, sem podcast, sem música, sem audiobook, sem conversa, sem leitura, sem nada. Você literalmente senta ou deita em silêncio e deixa sua mente fazer o que ela quiser. Os primeiros dias disso vão ser tortura psicológica genuína. Sua mente vai gritar, vai implorar por estímulo. Você vai sentir ansiedade física, inquietação, desconforto intenso. É exatamente como a abstinência de qualquer outra droga, porque é exatamente isso que é. Você está desintoxicando seu sistema de dopamina, forçando seus receptores a se recalibrarem para níveis normais de estimulação. Mas se você persistir, se você aguentar o desconforto, algo mágico começa a acontecer depois de 1 ou 2 semanas.
Você começa a sentir prazer em coisas simples de novo. Uma conversa genuína se torna interessante. Uma refeição gostosa se torna uma experiência sensorial rica. Uma caminhada no parque sem fones de ouvido se torna meditativa e restauradora. Você está basicamente retreinando seu cérebro para funcionar do jeito que ele foi evolutivamente desenhado para funcionar, ao invés do jeito distorcido que ele foi condicionado a funcionar pela tecnologia moderna. E tem uma última prática que eu acho extremamente poderosa e que tem respaldo científico sólido. Toda noite antes de dormir, você gasta 5 minutos revisando mentalmente seu dia e identificando uma única coisa pela qual você é genuinamente grato. Pode ser algo gigante, tipo, sou grato por ter saúde. Ou pode ser algo minúsculo, tipo, sou grato por aquele café da manhã que estava surpreendentemente gostoso hoje. Não importa o tamanho, o que importa é o ato de deliberadamente procurar pelo positivo. Isso pode parecer autoajuda barata de Instagram, mas existe neurociência real por trás disso. Quando você treina o seu cérebro diariamente para procurar ativamente por coisas boas, você está literalmente recabeando os circuitos neurais. Você está construindo novos caminhos que favorecem processamento positivo de informação. Com o tempo, seu cérebro começa a fazer isso automaticamente, sem esforço consciente. Você naturalmente começa a notar mais coisas boas durante o dia, a apreciar mais pequenos momentos, a sentir mais gratidão espontânea. E gratidão é um dos antídotos mais poderosos contra a anedonia, porque te reconecta com a apreciação genuína por experiências que seu cérebro dopamina saturado tinha parado de registrar como significativas. Olha, eu sei que nada disso é fácil. Eu sei que implementar todas essas mudanças simultaneamente parece esmagador e provavelmente impossível. E talvez seja impossível fazer tudo de uma vez. Mas você não precisa fazer tudo perfeitamente desde o primeiro dia. Você começa com uma coisa, a que parece mais manejável para você especificamente. Talvez seja apenas o filtro em escala de cinza. Você faz isso por uma semana, quando isso virar rotina, você adiciona outra coisa. Talvez os limites de tempo de tela. Mais uma semana, então você adiciona a prática de silêncio diário. Você constrói aos poucos, camada por camada, sem pressa. E aqui está o segredo que ninguém te conta, mas que é absolutamente verdadeiro. No começo vai ser horrível. Os primeiros dias vão ser um sofrimento. Você vai sentir falta do seu vício. Você vai racionalizar razões para desistir. Você vai ter recaídas. Mas se você continuar tentando, se você não desistir completamente, cada dia fica um pouquinho mais fácil que o anterior. E, eventualmente, geralmente em torno da marca de 3 semanas, quando novos hábitos começam a se solidificar neurologicamente, você chega num ponto em que manter essas práticas se torna mais fácil do que abandoná-las. Mas tem uma condição não negociável para que isso funcione. Ela tem que ser feita todo o dia. Não pode ser quando você se lembrar, não pode ser quando sentir vontade, não pode ser 3 vezes por semana. Tem que ser literalmente todo único dia, sem falhas. Porque é na consistência diária que a mudança neural acontece. É na repetição implacável que novos caminhos são forjados no seu cérebro. Então sim, vai ser difícil. Mas você tem que fazer mesmo assim, todo dia. Essa é a parte difícil. A parte fácil é que cada dia que passa fica mais fácil. Mas você tem que aparecer todo o dia. E já que você chegou até o final desse mergulho profundo na nossa crise cognitiva coletiva, eu quero te fazer um convite genuíno para fazer parte dessa comunidade que está se formando aqui. Não é só mais um canal pedindo inscrição de forma mecânica. É que eu realmente acredito que a gente está construindo algo importante aqui. Um espaço onde pessoas que ainda se importam com a qualidade dos próprios pensamentos podem se conectar e compartilhar estratégias e se apoiar mutuamente nessa jornada de recuperar o controle sobre nossas próprias mentes. Então, se isso ressoar com você, se você sente que esse conteúdo tocou em algo verdadeiro sobre sua experiência, clica naquele botão de inscrição, não porque eu estou te pedindo, mas porque você genuinamente quer fazer parte dessa conversa continuada. E mais importante ainda, eu quero muito ouvir sua história. Desce aqui nos comentários e me conta como tem sido sua relação com tudo isso que a gente discutiu hoje. Você já tentou se desconectar antes e não conseguiu? Você tem estratégias próprias que funcionaram para você? Você está vendo esses mesmos padrões nas crianças ao seu redor? Você concorda com tudo o que eu disse ou acha que eu estou sendo alarmista demais?
Não importa qual seja a sua perspectiva, eu quero ouvir porque é dessas trocas genuínas, desses relatos pessoais, dessas histórias individuais que a gente constrói um entendimento coletivo. E se esse vídeo te fez pensar diferente sobre algo, se você aprendeu algo novo, se alguma parte disso te fez questionar seus próprios hábitos, por favor, compartilha isso também. Não porque eu preciso de validação, mas porque quando você articula o que aprendeu, quando você coloca em palavras o que esse conhecimento significa para você especificamente, você está fortalecendo as conexões neurais que acabaram de se formar. Você está tornando esse conhecimento parte permanente da sua estrutura cognitiva, ao invés de apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu 5 minutos depois. Então me conta, o que ficou com você? O que você vai levar dessa conversa? Estou esperando para ler cada comentário, porque cada história importa. Cada perspectiva adiciona algo valioso para todos nós que estamos tentando navegar esse território novo e assustador juntos.